Flamengo começou melhor. Juan tocou de cabeça, Fábio Luciano não aproveitou e ficou pedindo pênalti. Juninho derrubou o Toró e levou o cartão amarelo. Na cobrança de falta, Max soltou a bola nos pés de Léo Moura, que jogou para fora. Juan cruzou na medida e Souza perdeu um gol incrível. Logo depois, bela jogada de Leonardo Moura, mas Souza não alcançou. A resposta foi imediata. Jorge Henrique cruzou, Alessandro deu susto, a bola bateu na rede pelo lado de fora. Aos 34, Souza se redimiu com um ótimo passe para Juan. E o lateral artilheiro do Flamengo mandou para a rede. 1-0, o quinto dele no Brasileirão. Aos 45, Adriano Felício ainda chutou de longe, por cima do gol de Bruno. E o primeiro tempo terminou com o técnico Cuca irritadíssimo. No segundo tempo, Toró dominou, avançou, mas jogou para longe. Renato Augusto também chutou com categoria. Quase, e o Flamengo desperdiçava as chances. Até que Adriano Felício driblou uma, duas, três vezes. Cruzou e no rebote Jorge Henrique empatou, 1-1. Embalado, Jorge Henrique apareceu na área e a bola passou raspando no gol do Flamengo. A descida de Zé Roberto e o chute de Lúcio Flávio pararam nas mãos de Bruno. Obina tentou, Max espalmou. Em seguida, Renato Silva puxou o atacante do Flamengo na área. Pênalti bem marcado pelo árbitro José Henrique de Carvalho. Souza bateu e Max adivinhou o canto. As próximas tentativas do Botafogo esbarraram no goleiro Bruno. Primeiro com Juninho, depois com Reinaldo. E o perigo também veio com Zé Roberto. Bruno estava lá e o jogo terminou mesmo empatado. Flamengo 1, Botafogo também 1. Foi o quinto empate do ano. Já são 450 minutos jogados sem um vencedor. Para os dois lados, um resultado ruim. Mas um empate, um clássico, sabe que é difícil. Então a gente está procurando sempre a vitória. Infelizmente a gente empatou. Hoje foi meio diferente, né? O Flamengo um pouco melhor no primeiro tempo. O Botafogo no segundo. Acho que foi um jogo igual. Acho que o resultado de empate acabou sendo justo. Mas com esse empate, o Botafogo perde a chance de ultrapassar o Cruzeiro, que acabou também empatando, então tinha essa oportunidade de ficar em segundo. E o Flamengo fica ali em 16º, pertinho da zona de rebaixamento. Empate bem pior para o Botafogo. Um empate ruim para os dois, mas bem pior para o Botafogo. O Flamengo ainda tem tempo de se recuperar. O Flamengo não vai brigar para não cair. O Flamengo vai estar no meio da tabela, do meio para cima até. Tem time para isso. O Botafogo perdeu a oportunidade de virar segundo colocado e não deixar o São Paulo escapar. Mas porque fez uma partida abaixo do nível que se espera desse time do Botafogo. Alguns jogadores como o Dodô, até como o Zé Roberto e o Lúcio Flávio não renderam o esperado e por isso o Flamengo acabou sendo ligeiramente superior. E dessa vez quem conseguiu o empate foi o Botafogo, ao contrário das vezes anteriores. Alfredo, você que esteve lá, viu o jogo, estava vendo tudo de uma vez e tal, você viu com mais atenção esse jogo. Foi um tempo de cada time, né? Mais uma vez, aliás, esse é o quinto empate dessa temporada, se enfrentaram 5 vezes e foi o quinto empate. E acho que essa história aconteceu em todos esses confrontos. Foi um tempo de cada time, né? Foi um tempo de cada time, mas mais do Flamengo. O Flamengo foi superior no primeiro tempo. O Botafogo foi levemente superior no segundo. O Flamengo surpreendeu. A escalação do Joel com o Toró acabou surpreendendo a todos, inclusive ao Cuca, que teve que mudar o seu esquema tático. O Joilson, que começou como ala esquerdo, depois foi para o meio campo. O Túlio fazia um terceiro zagueiro pelo lado direito, foi para o lado esquerdo. Na tentativa de marcar o Juan, até o Jorge Henrique mudou de lado no segundo tempo. Cuca buscou muito a marcação em cima do Flamengo, mas não conseguiu criar. O time foi pouco criativo. O Flamengo aproveitou principalmente as jogadas do Juan, que vem jogando muito bem. E aí o Souza também se movimentou muito, criou essa oportunidade para o Juan fazer 1-0. O Flamengo acabou sendo superior. O Botafogo ainda não tinha equilibrado a partida quando conseguiu o gol, mas conseguiu porque o Jorge Henrique é um jogador brigador, é um jogador que corre muito, está sempre buscando o ataque, e aí aproveitou uma boa jogada do Adriano Felício. Cuca também perdeu 2 jogadores por lesão, o Adriano Felício foi um deles, logo depois dessa boa jogada, o outro havia sido o Joilson, aí o Jorge Henrique empatando, mas quem teve a real chance de desempatar foi o Flamengo, né? Quando o Max defendeu o pênalti
cobrado pelo Souza. Ou seja, o Botafogo cresceu, igualou a partida, igualou o placar, mas quem saiu com a verdadeira chance da vitória foi o Flamengo. Você falou com relação ao Botafogo ainda sobre mexer, né? Eu acho que o Cuca tem mexido demais no time. Antes dos jogos, iniciando com um time muito mexido, e é difícil, a coisa mais difícil que tem é ver o Cuca fazer uma substituição em que um lateral direito, por exemplo, se machuca e ele coloca outro. Geralmente ele vai colocar um centroavante, vai puxar um volante para lateral, o lateral esquerdo vai ser volante. Eu acho que ele mexe demais no time do Botafogo e nem sempre essa mexida ela é entendida pelos jogadores no exato momento em que ele faz. O Botafogo às vezes leva tempo para encontrar o jogo que o Cuca quer, né? Quer dizer, eu acho que o Cuca precisa mexer um pouquinho menos no time do Botafogo. Agora, já nos acréscimos, o meio-campo do Flamengo, Rômulo, caiu e o técnico João Santana não gostou nada da atitude do jogador. Acabou o jogo! Acabou o jogo! Acabou o jogo! Tá desesperado aí o João Santana. Tá querendo o jogo, Joel. Jogador frouxo! Chamou de frouxo. O Joel tem que se acalmar ali no banco, né? Porque ele já correu risco outro dia por mandar bater, correu risco de ser suspenso. Agora ele pega e chama um jogador dele de frouxo. Ele não sabe se o jogador está sentindo ou não. Ele não pode tratar o seu jogador dessa maneira. Então a gente vai dar uma olhada no que os técnicos falaram, o que eles acharam da partida. Claro que eu não fiz o gol, tinha que botar mais um jogador atrás, que eu estava com 3 homens de frente. E eles estavam comigo congestionados. Eu preparei para fazer o gol. Quando eu vi que eu não fiz o gol, eu tive que botar um reforço na equipe. Faltando o quê? 10 minutos, 7 minutos, pô. Ninguém jogou para defender nada, pô. Eles jogaram com 3 zagueiros, 2 cabeças de área, jogaram atrás. É diferente, pô. Foi nada, a avaliação foi assim, jogamos muito bem o primeiro tempo, eles foram melhor no segundo tempo. E tivemos o pênalti para decidir. Mas é clássico, foi um bom jogo, jogo disputado, um jogo difícil. Diante de uma boa equipe, o Botafogo não é uma boa equipe, está armado há mais de um ano. E por isso que está, onde ele está dentro da tabela. O Flamengo foi melhor 50 minutos e o Botafogo foi melhor nos últimos 40, 38 minutos por aí. Os contra-ataques no final eles apareceram, mais uma vez o Bruno foi muito bem, né? E nós no primeiro tempo hoje ficamos devendo muito para nós mesmos. No meio tempo nós mesmos nos cobramos que não poderia voltar daquele jeito, com a atitude errada que nós estávamos tendo. Nunca a torcida do Botafogo havia pedido raça para nós, ela pediu porque faltou naquele primeiro tempo. No segundo tempo o Flamengo ainda foi melhor durante os 10 primeiros minutos, aí quando a gente encaixou, criou uma, duas, fez o gol, fomos melhores até o final. Aí o Jorge Henrique empatando, mas quem teve a real chance de desempatar foi o Flamengo, né? Quando o Max defendeu o pênalti cobrado pelo Souza. Ou seja, o Botafogo cresceu, igualou a partida, igualou o placar, mas quem saiu com a verdadeira chance da vitória foi o Flamengo. Você falou com relação ao Botafogo ainda sobre mexer, né? Eu acho que o Cuca tem mexido demais no time. Antes dos jogos, iniciando com um time muito mexido, e é difícil, a coisa mais difícil que tem é ver o Cuca fazer uma substituição em que um lateral direito, por exemplo, se machuca e ele coloca outro. Geralmente ele vai colocar um centroavante, vai puxar um volante para lateral, o lateral esquerdo vai ser volante. Eu acho que ele mexe demais no time do Botafogo e nem sempre essa mexida ela é entendida pelos jogadores no exato momento em que ele faz. O Botafogo às vezes leva tempo para encontrar o jogo que o Cuca quer, né? Quer dizer, eu acho que o Cuca precisa mexer um pouquinho menos no time do Botafogo. Agora, já nos acréscimos, o meio-campo do Flamengo, Rômulo, caiu e o técnico João Santana não gostou nada da atitude do jogador. Acabou o jogo! Acabou o jogo! Acabou o jogo! Primeiro tempo, Botafogo no segundo. Acho que foi um jogo igual, acho que o resultado de empate acabou sendo justo. Mas com esse empate, o Botafogo perde a chance de ultrapassar o Cruzeiro, que acabou também empatando, então tinha essa oportunidade de ficar em segundo, e o Flamengo fica ali em 16º, pertinho da zona de rebaixamento. Empate bem pior para o Botafogo, um empate ruim para os dois, mas bem pior para o Botafogo. O Flamengo ainda tem tempo de se recuperar, o Flamengo não vai brigar para não cair, o Flamengo vai estar no meio da tabela, do meio para cima até, tem time para isso. O Botafogo perdeu a oportunidade de virar segundo colocado e não deixar o São Paulo escapar. Mas porque fez uma partida abaixo
do nível que se espera desse time do Botafogo. Alguns jogadores como o Dodô, até como o Zé Roberto e o Lúcio Flávio, não renderam o esperado e por isso o Flamengo acabou sendo ligeiramente superior. E dessa vez quem conseguiu o empate foi o Botafogo, ao contrário das vezes anteriores. Alfredo, você que esteve lá, viu o jogo, estava vendo tudo de uma vez e tal, você viu com mais atenção esse jogo. Foi um tempo de cada time, né? Mais uma vez, aliás, esse é o 5º empate dessa temporada, se enfrentaram 5 vezes e foi o 5º empate. E acho que essa história aconteceu em todos esses confrontos. Foi um tempo de cada time, né? Foi um tempo. 3 vezes. Cruzou e no rebote Jorge Henrique empatou. 1-1. Embalado, Jorge Henrique apareceu na área e a bola passou raspando no gol do Flamengo. A descida de Zé Roberto e o chute de Lúcio Flávio pararam nas mãos de Bruno. Obina tentou, Max espalmou. Em seguida, Renato Silva puxou o atacante do Flamengo na área. Pênalti bem marcado pelo árbitro José Henrique de Carvalho. Souza bateu e Max adivinhou o canto. As próximas tentativas do Botafogo esbarraram no goleiro Bruno. Primeiro com Juninho, depois com Reinaldo. E o perigo também veio com Zé Roberto. Bruno estava lá e o jogo terminou mesmo empatado. Flamengo 1, Botafogo também 1. Foi o 5º empate do ano. Já são 450 minutos jogados sem um vencedor. Para os dois lados, um resultado ruim. Mas um empate, um clássico, sabe que é difícil. Então a gente está procurando sempre a vitória. Infelizmente a gente empatou. Hoje foi meio diferente, né? O Flamengo um pouco melhor. Tempo de cada time, mas mais do Flamengo. O Flamengo foi superior no primeiro tempo. O Botafogo foi levemente superior no segundo. O Flamengo surpreendeu. A escalação do Joel com o Toró acabou surpreendendo a todos, inclusive ao Cuca, que teve que mudar o seu esquema tático. O Joilson, que começou como ala esquerdo, depois foi para o meio campo. O Túlio fazia um terceiro zagueiro pelo lado direito, foi para o lado esquerdo. Na tentativa de marcar o Juan, até o Jorge Henrique mudou de lado no segundo tempo. Cuca buscou muito a marcação em cima do Flamengo, mas não conseguiu criar. O time foi pouco criativo. O Flamengo aproveitou principalmente as jogadas do Juan, que vem jogando muito bem. E aí o Souza também se movimentou muito, criou essa oportunidade para o Juan fazer 1-0. O Flamengo acabou sendo superior. O Botafogo ainda não tinha equilibrado a partida quando conseguiu o gol, mas conseguiu porque o Jorge Henrique é um jogador brigador, é um jogador que corre muito, está sempre buscando o ataque, e aí aproveitou uma boa jogada do Adriano Felício. Cuca também perdeu 2 jogadores por lesão, o Adriano Felício foi um deles, logo depois dessa boa jogada. O outro havia sido o Joilson. O Flamengo começou melhor. Juan tocou de cabeça, Fábio Luciano não aproveitou e ficou pedindo pênalti. Juninho derrubou o Toró e levou o cartão amarelo. Na cobrança de falta, Max soltou a bola nos pés de Léo Moura, que jogou para fora. Juan cruzou na medida e Souza perdeu um gol incrível. Logo depois, bela jogada de Leonardo Moura, mas Souza não alcançou. A resposta foi imediata. Jorge Henrique cruzou, Alessandro deu susto, a bola bateu na rede pelo lado de fora. Aos 34, Souza se redimiu com um ótimo passe para Juan. E o lateral artilheiro do Flamengo mandou para a rede. 1-0, o 5º dele no Brasileirão. Aos 45, Adriano Felício ainda chutou de longe, por cima do gol de Bruno. E o primeiro tempo terminou com o técnico Cuca irritadíssimo. No segundo tempo, Toró dominou, avançou, mas jogou para longe. Renato Augusto também chutou com categoria. Quase, e o Flamengo desperdiçava chances. Até que Adriano Felício driblou uma.